Olá pessoal, tudo bom? Aqui quem fala é Marcelo Fraga e nós vamos para mais uma videoaula. Nessa videoaula nós vamos falar sobre um recurso que é muito temido pelos usuários de Excel, a tabela dinâmica. Para criar uma tabela dinâmica, os dados precisam estar dispostos em forma de coluna numa lista ou numa tabela, no recurso tabela. Tem que ter uma linha de cabeçalho, que é a linha 1, onde tem o nome do campo dos dados que estão listados abaixo, né? Cada coluna vira um campo da tabela dinâmica. Não pode ter linhas em branco. Então vamos lá, vamos criar a nossa tabela dinâmica. Na faixa de opções, inserir. Ali no grupo tabelas eu tenho tabela dinâmica. Vou clicar nos dados e vocês vão ver que ele vai abrir a janela e já vai selecionar os dados automaticamente. Se não selecionou os dados, clica na setinha. Eu vou apagar aqui, apaguei. Clica na área de dados. Ctrl T, seleciona toda a área de dados. Confiram. E normalmente a gente clica em nova planilha para criar a tabela dinâmica em uma nova planilha. Clica no botão OK, vai criar a área do relatório de tabela dinâmica e vai mostrar o painel campos da tabela dinâmica. Campos da tabela dinâmica. Além disso, quando tiver clicado em cima da área da tabela dinâmica, vai mostrar a barra de ferramentas Analisar e Design, que é para formatar o relatório de tabela dinâmica. Eu vou diminuir aqui a faixa de opções para mostrar melhor aqui o painel de tabela dinâmica, né? E ele tem 4 áreas. Áreas de filtro, que fica em cima da tabela dinâmica para a gente fazer filtro nos dados. A área de colunas, onde a gente vai arrastar o campo que vai ficar nas colunas. O de linhas, o campo que vai ficar nas linhas. E o campo numérico, que a gente vai usar para fazer o resumo dos dados. Então vamos criar uma tabela puxando produto para linhas, puxando região para colunas, puxando quantidade para valores e vamos colocar valores no vendedores no filtro. Então ele cria a tabela dinâmica. Normalmente ele cria com um layout padrão. Aqui vocês, por exemplo, na área de filtro, vocês podem selecionar um vendedor e ele já vai atualizar a tabela dinâmica com os dados de resumo daquele vendedor para aqueles produtos. Vou voltar aqui, vou marcar tudo. Aqui na região de linhas, vocês podem selecionar quais são os produtos que vocês querem ver, por exemplo. Em região também vocês podem selecionar as regiões que vocês preferem. Uma coisa importante que a gente tem que conferir sempre que é feito um relatório de tabela dinâmica é no campo do somatório dos valores para ver qual é a função que ele está utilizando para fazer o resumo dos dados. Normalmente ele se usa a função soma para quando os dados forem numéricos e a função contar quando forem dados de texto. Clica aqui, vai vir configuração do campo. Vai abrir a janela de configuração do campo e a gente pode ver que esse campo, soma de quantidade, está usando a função soma. Né? Então está correto, ele identificou todos os números como número. Por exemplo, a tabela dinâmica, né, tem muito mais recursos, mas num primeiro vídeo para apresentar o recurso de tabela dinâmica é isso. Tá? Vocês podem daqui fazer diversas configurações. Né? Se vocês tiverem dúvida, por favor, escrevam nos comentários. Se gostaram do vídeo, por favor, clicam em curtir.
E se não são inscritos no canal, por favor, se inscrevam. Tá? Nos próximos vídeos eu vou estar divulgando novos recursos de tabela dinâmica. Muito obrigado e até a próxima videoaula.